Alô, salve, salve, muito boa tarde. Hora de curtir o primeiro Clube da Bola de agosto, na tela da RIC TV Record. No programa de hoje vamos falar da Copa do Brasil, do amistoso internacional da Chape. André Santos, lateral, foi confirmado no Figueirense. A queda antecipada do Jack para a Série D do ano que vem. Os gols da Champions Cup e o quadro que faz o maior sucesso no Clube da Bola. Resenha 147. Saca só quem é o nosso entrevistado de hoje. Posso perguntar onde é que é o acelerador, onde é o freio, não? É ali, ó, tudo, não muda nada não. Vem pra cá. Aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor, hein? O que é mais fácil? Dirigir o Avaí ou o Fiat? Não responde, o presidente Francisco Batistotti vai responder daqui a pouquinho. A gente vai ver a matéria completa que o Cleiton Ramos e o Anderson Toledo fizeram, pilotando aí o Fiat 147, batendo altos papos com o presidente do Avaí, Francisco Batistotti. Como sempre, aqui nos estúdios em Florianópolis, o Data Fábio é o meu companheiro de todo sábado. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. É verdade, uma semana aí bastante agitada, né? Não só dentro, como fora dos gramados catarinenses, né? De Santa Catarina, principalmente envolvendo aí as nossas equipes. Bem lembrado, Fábio, os bastidores foram agitados principalmente aqui em Florianópolis com a dupla da capital Avaí Figueirense. Como só o Figueirense entrou em campo pela Série B, a gente começa destacando esse empate sem gols, Figueirense e CRB. O jogo aconteceu no Scarpelli, uma noite fria em Florianópolis, mas nada de redes balançando para esquentar a torcida. A palavra é com você, Fábio Machado. Que empate borocochô, né? Meio xoxo, né? Não, foi um empate xoxo, uma noite fria, decepcionante, muito decepcionante para o torcedor do Figueirense. A equipe do CRB, quando entrou para jogar contra o Figueirense, estava na zona do rebaixamento, no Z4, e o Figueirense ao contrário. O Figueirense estava no G4, né, no grupo dos 4 primeiros. Então esperava-se mais... Sabe o que é, Mancho? O que está acontecendo com o Figueirense? Primeira constatação, o Figueirense encerrou o turno, beleza? Então o Figueirense encerrou o turno. E a gente chega, o Figueirense fez 29 pontos. Se repetir no retorno, mais 29 dá 58. Não sobe. Para subir é de 62 a 66, por ali, né? É aquela margem de segurança que a gente fala. Então o Figueirense, no retorno, vai ter que ser melhor do que foi no turno. O Figueirense vai ter que conquistar mais pontos do que conquistou nessas 19 primeiras partidas que aconteceu. E para isso o Figueirense vai ter que vencer em casa, porque a campanha fora de casa do Figueirense é boa. A campanha fora de casa do Figueirense é campanha de acesso. Agora a campanha no estádio Allan Scarpelli não é. E por que não é? A gente viu isso na última terça-feira. O Figueirense é muito previsível quando joga no estádio Allan Scarpelli. É uma equipe que facilita o trabalho de marcação para o adversário, é uma equipe que não cria nada. O próprio treinador Milton Cruz, Milton da Massa, mexe nesse time antes, Milton. Não deixa chegar 20 minutos do segundo tempo para tentar criar um fato novo, faz no intervalo. Se tiver, faz antes que terminar o primeiro tempo. Não há necessidade de jogar com 2 volantão ali de marcação, como o Zé Antônio e o Matheus Salles, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo, né? Se você jogar com o Betinho é diferente, o Betinho tem saída de bola, o Betinho tem uma saída qualificada, o Matheus não tem. Ele é tão defensivo quanto é o Zé Antônio. E você jogando em casa, você tem que ter mais jogadores de criatividade. Eu falei ali um empate xoxo, né? Usei essa palavra, essa brincadeira aqui meio xoxo, porque eu vi a dificuldade dos editores em conseguir separar uns lances, Fábio. Não teve. Pra colocar ali pra gente comentar aqui. Na verdade não teve. Teve lá teve um lance do Enan no primeiro tempo, teve um segundo tempo que ele acabou fazendo e acabou sendo anulado. Foi um jogo xoxo, tu usou a palavra correta. Eu não vou dizer que foi um futebol de pobreza técnica, digamos assim. Muito toque, sabe? Parecia assim que ninguém chegava, ninguém se apresentava. A volta do Jorge Henrique, claro que traz umas qualidades, mas ele estava visivelmente fora de forma. Olha lá, ó. Aí um vai tocar, aí o outro não sabe o que faz, aí vai e devolve para o meio de campo. Teve uma hora que devolveram para o meio de campo, devolveram para o goleiro Denis. Quer dizer, parte para cima, vamos tentar uma triangulação, vamos tentar encurralar o adversário, e a gente não viu nada disso. Jogo muito truncado. Primeiro tempo foi indo, chegou no segundo tempo, aí quando o Figueirense percebeu que estava fazendo o jogo do CRB, meu amigo, já estava encaminhado 0-0. E um detalhe, Figueirense jogou meia hora com um jogador a mais. Esse é o detalhe. Figueirense jogou meia hora em casa, um time no Z4 com todo respeito a Claudinei, a Rafael Costa, Tinga, jogadores que já passaram aqui, a gente conhece, sabe do potencial, e você não conseguir fazer um gol, olha lá o chute, atrasou, foi mais ou menos isso. Então foi um jogo realmente muito ruim e vou repetir. Figueirense jogando no estádio Allan Scarpelli é um time previsível.
previsível. Milton Cruz tem que dar uma agitada aí, principalmente jogando diante do seu torcedor. Aí só para fechar, mas senão eu esqueço aqui. A entrevista coletiva do Milton Cruz. Depois ele falou que o Figueirense fez uma partida belíssima. Foi tão belíssima que o Mancha disse que os editores tiveram problemas aqui para achar um lance de gol. Então eu não vi essa partida belíssima, com todo respeito ao trabalho do Milton. Mas teve um lance que chamou a atenção do Brasil inteiro, todo mundo queria ver na quarta-feira esse lance. O auxiliar invadiu o campo, eu nunca tinha visto isso. Fábio Machado me explica o que aconteceu. Era um lance de impedimento, parece que o impedimento foi corretamente marcado, mas o auxiliar estava dentro de campo, nunca tinha visto isso. Olha ali, olha, vai aparecer ali. Correu junto com o jogador. Ele perdeu a linha, sem trocadilho, ele perdeu a linha. É verdade. Eu já vi isso no futebol amador. Ali, ó, tá dentro do campo, o auxiliar tá dentro do campo. Eu já vi isso no futebol amador, mas aí o campo era torto, né? Tinha aquele peral, né? Eu tinha que se desviar do peral. Agora tem um detalhe, pode, tá? Bandeirinha pode. Tá explicado, isso é então permitido na regra, sem problema nenhum. O que eu entendi ali é o seguinte, ele viu que estava longe dele e ele tentou, talvez, né, eu estou tentando essa explicação, chegar mais próximo. E um detalhe, ele acabou acertando, porque quando o Enan recebe, na hora do arremate, ele está em posição de impedimento. Agora é verdade, foi um lance que correu o mundo inteiro, né, porque chamou a atenção. Eu lembro de um jogo do Corinthians, que marcaram uma falta e o Bandeira entrou e passou o espreito, lembra? Teve um lance desse. Mas auxiliou realmente. Ali ele auxiliou. Ó, agora dá pra ver ali, ele corre junto. Ele vai correndo junto. Aí ele para, né? Ele vê, opa, tô muito lá, perto. Dá aquele passinho pra trás, não dá mais tempo. É um lance inusitado, tanto que ele marcou lá. Tá marcou certo. Ali, tá certo, tá valendo, sem problema nenhum. E foi gol, né? Não, foi gol, acabou no decorrer da jogada, a bola entrou. Mas ele acertou. Tá certo. Olha só, o lateral. Ou será que vai ser meia? André Santos vai ser apresentado na segunda-feira no Orlando Scarpelli. Vai ser novamente jogador do Figueirense. Mas ele já conversou com a imprensa. Diz aí, André. Começamos uma parceria, uma amizade de longa data e aqui nós viemos aqui com o intuito de ajudar o clube. Na verdade, não temos interesse nenhum de não colocar o Figueirense na Série A, onde ele merece estar, e realmente dar aquele gás dentro de campo, com a minha experiência, por onde eu passei, para que a gente possa estar trocando ideias junto com a diretoria e fazendo o melhor para o clube. Eu agradecer primeiro Fontes, Saladices, as empresas do João, por ter patrocinado isso, por estar ajudando e acreditando no clube. Fábio, uma pergunta dupla para você. Vai ser lateral ou vai ser meia? E é uma boa, André Santos? É uma boa assim, ó. Primeiro que o André Santos é um baita do jogador, né? Ele tem uma carreira que solidifica, né, esse trabalho dele, que faz a gente aqui assinar embaixo. Eu não sei a condição física dele, vou ser sincero. Eu não sei como está jogando o André Santos. O aproveitamento dele tem que ser no meio de campo, como devia ser no Maicon. Ano passado no Avaí, eu disse aqui, ó, galera, aproveite o Maicon no meio de campo, e botava o Maicon na lateral direita. E esse caminho, né, do jogador mais experiente sair da lateral e para o meio de campo é absolutamente normal, né? Ele já não tem mais aquele físico, já começa a correr mais pelos atalhos, e eu acho que com a experiência ele pode sim ajudar muito o Figueirense. Aliás, sobre toda essa transação aí, nós já tínhamos antecipado, né, 2 semanas aqui, quem estava pagando, quem estava trazendo o André Santos, se estava saindo do caixa do Figueirense. Também falamos aqui sobre essa questão do Milton Cruz, meio que teve que aceitar o André Santos. Tá? Não é que o Milton Cruz não queria o André Santos, não é nada disso. É que o Milton Cruz tinha montado o elenco e ele não contava agora com o André Santos. Mas aí aquela conversa, aquele de bastidores, vai, Milton, aceita ele e tal. Tá lá, vou desejar boa sorte, até porque o André Santos eu conheço, já entrevistei, é um cara educadíssimo, é uma pessoa maravilhosa e ele é figueirense, né? Ele tem o desejo de encerrar a carreira dele no Figueirense. É evidente que ele vai querer encerrar em alto nível, né? Quem sabe aí levando o Figueirense para a Série A, mas no meio de campo. Olha, a semana de Avaí Figueirense foi agitada. De um lado, polêmica envolvendo o ídolo Marquinhos, do outro, aniversário do comandante Alvinegro. E teve o André Santos, que a gente acabou de falar por aqui. Quem traz as informações é o repórter Cleiton Ramos. Boa tarde, Cleiton. Olá, Mancha, aquele abraço para você e quem acompanha o Clube da Bola. Tivemos uma semana agitada nos bastidores do futebol aqui na dupla da capital, hein? Bom, a gente começa com o Figueira, que empatou em casa. Foi um presente de grego para o técnico Milton Cruz, que completou nesta semana um ano no cargo, mas principalmente mais um ano de vida, 61 anos de idade. E o treinador fez uma avaliação. Agradecer minha família também pelo esforço, né, que faz eu estar longe, né? A gente sempre esteve junto, 23 anos lá no São Paulo e ali tá pertinho de casa. Minha família, né, que a gente está longe agora, ficam mais lá em São Paulo e vem quando pode, quando dá eu dou um pulinho lá, mas
Estou muito feliz aqui no Figueirense, muito feliz na cidade, pelo carinho que vocês me receberam aqui, o povo aqui, porra. Eu falo para todo mundo que vocês são diferentes. E o Avaí, hein? Bom, o Avaí teve assim, ó, uma chuva de questionamentos. Primeiramente teve a reclamação do Marquinhos, que saiu de campo chateado diante do CSA. Ah, cara, eu não tenho o que falar. Eu acho que já estão fazendo de sacanagem comigo mesmo. Aí o que aconteceu? Evandro e Marquinhos foram chamados nessa semana para tentar apaziguar a situação entre os dois. Internamente, há quem diga que Marquinhos e Evandro não têm um bom relacionamento. Mas os dois ídolos do clube mostraram o contrário, pelo menos na entrevista coletiva. Acho que a minha atitude foi errada, falei com o Geninho também reconheceu e a gente resolveu. Eu falei para ele, Geninho, eu nunca externei para ninguém que eu tenho que ser titular por causa da minha história. Não existe problema interno dentro do Avaí. Não existe. Infelizmente o Marco deu uma declaração de jogador, meu irmão, jogador. Eu fui jogador 17 anos, jogador quer jogar sempre. Tá mais um cara que é ídolo. A gente entende isso. Bom, para dar uma amenizada nessa situação, nada melhor que uma vitória diante da Ponte Preta. Aí sim, a chuva vai embora. E não é que ela foi mesmo? Volto com você, Marcelo Mancha. Grande abraço. Valeu, Cleiton. Grande abraço. Daqui a pouco o Cleiton volta com o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, no Fiat 147, o quadro Resenha 147. Fábio, rapidinho. Já não estava resolvida essa situação do Marquinhos? Havia necessidade. Completando a pergunta. Exatamente. Havia necessidade da coletiva? Não havia necessidade da coletiva. Com todo respeito aos personagens envolvidos. O Marquinhos, que eu tenho um grande apreço, né, tenho amizade com ele, a mesma coisa o Evandro. Por que não havia necessidade? Porque na segunda-feira já tinham falado que as arestas já haviam sido aparadas. Então você não prolonga a lavação de roupa suja. Não há necessidade nenhuma prolongar essa novela. Aí no outro dia os jornais dão cobertura. Claro, a imprensa faz o seu trabalho. Sinceramente, fazer uma coletiva pro Evandro dizer que ama o Avaí, isso todo mundo sabe. Tanto que ele mora aqui, não quis sair daqui. Fazer uma coletiva para dizer que o Marquinhos Santos ama o Avaí, isso também não tem necessidade nenhuma, né? Quer dizer, se estava parado isso, se estava tudo resolvido, deu um abraço, vamos focar a Ponte Preta em um abraço. Não havia necessidade dessa coletiva, com todo respeito aos envolvidos. E para fechar, na coletiva de ontem do Geninho, o Geninho falou sobre esse assunto, porque o Geninho não foi ouvido, o Geninho não estava na coletiva. E eu captei o seguinte nas entrelinhas, o Geninho disse, gente, vamos parar de trazer problema aqui para dentro. Um recado claro, ele deu o recado para o Marquinhos e para o Rodrigão, que nesse mesmo jogo, Mancha, quando foi substituído, saiu reclamando, saiu fazendo gestos. E o Geninho disse, nós já temos muitos problemas aqui dentro, então não há necessidade de trazer problema, como também não há necessidade de estar repercutindo sempre esse problema. Olha, para terminar essa primeira parte de Série B, a gente fala do Criciúma, que enfrenta o Sampaio Corrêa hoje à noite, no último jogo do primeiro turno da Série B para o Tigre. O Tigre viajou para São Luís do Maranhão embalado por 3 partidas sem derrota. E por aquele ritmo que a gente conhece, que vem lá da Jamaica. Essa batida mansa levou o Criciúma para uma longa viagem. Um voo direto para São Luís do Maranhão, considerada a capital do reggae no Brasil. Sábado, 9 horas da noite. Embalos de sábado à noite em São Luís, hein? Um reggaezinho, né? Um reggae por meio, né? Sons de guitarra mais tranquilos, cadenciados, mas que não perdem o ritmo. Talvez as características do reggae se confundam com as do técnico Mazola Júnior, um treinador que mesmo com toda a pressão que tem sobre os ombros, ainda se mantém sereno, mesmo com o time na zona de rebaixamento. Os tão esperados reforços para o elenco ainda não vieram a contento, mas o treinador não é de reclamar nem de perder as estribeiras. Mazola Júnior prefere adotar o estilo paz e amor. Esperamos que o grupo possa continuar a trabalhar como está a trabalhar, para que a gente possa minimizar os problemas do segundo turno, que é sempre muito mais complicado, principalmente quando não há um grande investimento em contratações de jogadores de peso ou pelo menos jogadores da divisão. O Criciúma vem de 3 jogos sem derrota e se mantiver esse ritmo hoje à noite, termina o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, de onde saiu ao vencer o Vila Nova e para onde voltou depois dos primeiros resultados desta rodada. E é uma pressão normal pela situação que a gente se encontra no campeonato, né? O que resta a gente é buscar os pontos que tem para disputar. O próximo jogo é um jogo de
de muita importância por ser um confronto direto com alguém que está lá embaixo junto com a gente. O Sampaio Corrêa também luta para deixar o Z4 e joga em casa. Por isso a calmaria que o Reg costuma causar talvez seja um ingrediente importante para o Tigre. É um jogo que a gente vai ter que estudar no começo do jogo, né? Para ver como o Sampaio vai se adaptar ali dentro do campo, para que a gente possa estar bem preparado e a gente possa sair nos contra-ataques para que a gente possa fazer os gols. O tricolor até aqui viveu altos e baixos, intercalando boas apresentações com maus resultados. Mas quer virar a página do campeonato mostrando que pode retomar um clima definitivo de amor com a torcida. Aqui, ó, no embalinho do reggae, a gente vai para a Copa do Brasil. 4 jogos movimentaram as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apenas Bahia e Palmeiras ficaram no 0 a 0. Nos outros jogos, as redes balançaram. Na Arena Corinthians, Timão e Chapecoense. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Romero marcou de cabeça para os donos da casa. Fim de jogo, Corinthians 1, Chapecoense 0. O jogo da volta é no próximo dia 15, às 9h45, na Arena Condá. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. O tricolor gaúcho abriu o placar com Luan. E nos acréscimos do segundo tempo, Lincoln empatou para o time carioca. E ficou assim, Grêmio 1, Flamengo também 1. Na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Raniel fez o único gol da partida. Santos 0, Cruzeiro 1. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó conversar com o Badá sobre a Chapecoense. O Badá tem muito assunto hoje, tem o amistoso com o Torino que a gente vai tratar no segundo bloco, mas tem a Copa do Brasil. Claro, Badá, que não era o resultado que o time esperava, mas a gente costuma usar uma expressão, né? Um resultado normal, um resultado tranquilo. Querendo dizer que dá para reverter no jogo de volta. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Grande abraço a todos. É mais ou menos por aí, né? Nada de anormal, a gente sabe da grandeza, da força do Corinthians, principalmente jogando dentro de casa, né? E ganhou do Chapecoense por 1 a 0, com um gol que a gente viu agora há pouco aí, marcado a 6 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque, gente. Era escanteio a favor da Chapecoense. Cruzaram na mão do Cássio, e aí o Cássio ligou o contra-ataque com o Pedrinho deu esse passe preciso pro Romero fazer 1 a 0, 6 minutos. Aí bateu o pavor, né? Que vamos combinar, a Chapecoense não vive um bom momento, todo mundo sabe disso. São 6 partidas sem vencer, depois da Copa do Mundo não ganhou de ninguém, nem em casa, nem fora. Então, quando o Corinthians fez 1 a 0, eu acho que o torcedor do Corinthians pensou, bom, vamos golear. Vai ser moleza, vai ser barbada. 6 minutos, 1 a 0. Mas o Corinthians também está passando por uma fase de transição, também perdeu jogadores importantes. Depois que saiu Fábio Carrillo, não conseguiu, assim, né, ainda jogar tudo aquilo que se espera e se exige de um grande clube como é o Corinthians e pelo investimento que tem. E aí o jogo foi transcorrendo, a Chapecoense no primeiro momento, depois de levar o gol, sentiu dificuldades, tomou uma bola na trave no Pedrinho, mas aos poucos foi equilibrando o jogo, e já no primeiro tempo o jogo terminou mais equilibrado. E arrisco dizer que no segundo tempo até a Chapecoense foi até um pouco melhor. Em alguns momentos do segundo tempo teve mais posse de bola, mais volume de jogo, jogou mais no campo ofensivo, mas aí apareceu o velho problema da Chapecoense, que é o problema da falta de gols. Não adianta, o ataque não está fazendo gols, a Chapecoense não consegue produzir ofensivamente. Nos últimos 5 jogos tem 2 gols marcados, apenas 2 gols marcados, né? Um pelo Osman e o outro pelo Eli Carlos. O ataque está fazendo poucos gols, falta acertar o último passe, falta acertar a conclusão. Né? No segundo tempo deu um chute a gol que foi através do Eduardo, lateral direito, e depois no final se escapou de tomar o segundo gol. Né, numa bola que o Jandrei espalmou, foi na trave, depois teve uma cabeçada do Henrique que foi pela linha de fundo, então ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho, 1 a 0, Chapecoense volta viva, lá de São Paulo para o jogo da volta aqui em Chapecó no dia 15. Uma hora ou outra vai ter ganhado o Corinthians. Já são 9 jogos contra o Corinthians, talvez desses clubes aí, desde que a Chapecoense subiu para a Série A, talvez não, é o único clube que a Chapecoense até agora não conseguiu ganhar. Vai chegar uma hora que talvez vai ter que ganhar, talvez que seja dia 15, embora tenha 2 jogos a Chapecoense agora pela frente, né? Tem amanhã o Sport Recife, depois dia 12, domingo que vem, o Corinthians aqui pelo Brasileiro e dia 15 já pela Copa do Brasil. Então, vai chegar o momento que vai ter que ganhar. Esperamos que na quarta-feira, dia 15, aqui ganhe. Claro que esperamos que ganhe antes também, né? Porque precisa ganhar também pelo Campeonato Brasileiro, que está numa situação nada tranquila, nada confortável. E tem que jogar mais,
foi um resultado normal, a gente compreende a força do Corinthians dentro de casa, mas o time da Chapecoense precisa jogar mais, alguns jogadores estão chegando aí, muito embora não possam jogar Copa do Brasil, mas podem jogar Campeonato Brasileiro. E vou dizer bem sincero para vocês, a prioridade da Chapecoense nem é tanto Copa do Brasil. Se chegar a avançar na Copa do Brasil e ir para a semifinal, será extraordinário. Mas a prioridade tem que ser a permanência na Série A, porque isso é muito importante para o clube dentro e fora do campo, principalmente nesse ano e no ano que vem, né? Então, a batalha é para permanecer na Série A e amanhã tem esse jogo importante contra o Sport lá no Recife. Legal, daqui a pouco o Badá volta para falar mais sobre a Chapecoense, vai falar ainda sobre esse amistoso internacional que aconteceu entre Torino e Chapecoense lá na Itália. Agora a gente sai da Série A, vai falar sobre a Série C. Infelizmente para o torcedor do Jack, com 2 rodadas de antecedência, foi confirmado, o Jack já não sai mais daquela zona de descenso, caiu para a Série D de 2019. Vamos conversar com o Juca Miguel, vamos ver cadê... Que é isso? Que é isso, pessoal? É o Juca Miguel lá em Joinville? Tá parecendo um monge tibetano aí. É o Juca? Não tô reconhecendo. Tá de touca, tá de óculos. Fala aí, Juca Miguel. É você? Boa tarde, mancha. Boa tarde. O Juca, ele deu uma saidinha, não pôde vir, né? Porque a situação tá complicada, né? Ele tem que vir aí no Clube da Bola, representar o clube, representar a cidade, né? A gente até tentou se esconder por aqui, mancha, mas não rolou. O pessoal aí de Floripa acabou descobrindo, o Badá já dá aquela zoadinha também, né? Mas estamos aqui, né? Caímos de pé, daquele jeito, nós aqui, né? Digo nós, a imprensa, os torcedores, as pessoas que acreditaram até o final, mas caímos de pé e, infelizmente, sem conseguir um mísero gol fora de casa, né? A zoação faz parte, um grande beijo a todo o pessoal aí de toda essa santa e bela Catarina que mandou mensagem pra mim, Avaí, torcedores do Avaí, Figueirense, Chapecoense, Marcílio Dias, Camboriú, Juventus, a gente brinca aqui, tem que zoar, né? Aí o Fábio tem que me olhar pelo menos uma olhadinha pra cima, né, Fábio? Faz parte. Mas é algo que já vinha anunciado, um problema que a gente falava durante toda a semana, aí não deu, né? Não deu. Ele não conseguiu fazer, conseguiu jogar bola, acabou tendo até o Tupi perdeu um pênalti, o Joinville não conseguiu. Enfim, a gente vai falar bastante agora, planejar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas dói muito. Eu vendo aí Chapecoense com o Criciúma, o Avaí, o Figueirense empatando com o CRB, o Criciúma brigando para não cair. Meu, que inveja branca que me dá, porque se fosse o Joinville brigando numa Série D, uma Série B para não cair, tava ótimo. Porque a Série D, meus amigos, eu vim batendo aqui um tempão. Ano que vem, 68 clubes brigando por 4 vagas, aí vai Sinop, Aparecidense, aí é clube que a gente nunca nem ouviu falar, mas infelizmente este é o fundo do poço, onde o Joinville caiu e não tem o que fazer, a gente vai ter que retratar, tem que literalmente lamber as feridas, aguentar essa zoação saudável que a gente provoca aí do outro lado, recebe aqui também, mas é isso. Vai fazer parte da história do Joinville, vai ter a oportunidade de subir pelo campo. Ano passado não, né? Da última vez, em 2010, foi no tapetão. Eu estive nos 3 julgamentos do Rio de Janeiro e desta vez o Joinville vai ter que subir da Série D para a Série C. Não será fácil, mas pra frente aí no terceiro bloco a gente vai falar bastante desta coletiva que teve. A diretoria que a gente esperava um pouquinho de resultado aí, de planejamento, aí de passando os gols, né? E, gente, olha só que atrapalhada. Os caras vetaram o Grampola do jogo porque o Grampola não tava com cabeça pra jogar porque queria sair. Aí deixaram o Alex Juan jogar, né? Então, gente, aí depois a gente vai perceber, não apareceu aí o pênalti que o Galberto fez. Imagina, depois eu até queria a opinião do Fábio, aí o Mancha, o Badá também, o que aconteceria com um zagueiro de Avaí, Figueirense, Chapecoense, se em 4 jogos ele fizesse 1 gol contra de Peixinho e 4 pênaltis, um deles não marcado contra o Botafogo porque o árbitro não viu. O que aconteceria com esse zagueiro? Ele continuaria... Sabe o que aconteceu aqui? Sabe qual foi o prêmio? Tomaram 5 do Cuiabá. Este zagueiro chamado Gualberto fez um gol contra e 4 pênaltis, um deles não marcado, mas 3 pênaltis. E aí sabe o que ele recebe como prêmio? Ser titular em todos os jogos. Tem zagueiro pra jogar sim. Mas ninguém coloca porque não tem cobrança, porque não tem absolutamente nada aqui. Então, meus amigos, caímos pra Série D. Eu até tentei trazer uma toquinha aí, um óculos escuro pra ver se ninguém me descobria, né? Vai que eu passava direto pelo Clube da Bola, passava só na hora dos abraços.
mas não teve jeito. A zoação faz parte. Um abraço aí, um beijo a todos os torcedores de todos os estados. Caímos, mas só levanta quem cai. Aqui não tem propaganda não, ô seu Neymar. Aqui é cara limpa, rapaz. Aqui não tem propaganda de comercial, nada. Porque só levanta quem cai. Não tem aquela propaganda que tira a barbinha, né? Aqui a gente cai, mas vai levantar. E eu vou continuar cobrando aqui por dias melhores. Porque se a diretoria não pegar, parece carro álcool, né? Que fica, né? Aqui vai pegar, meus amigos, nem que seja literalmente no tranco. O nosso Fiat 147 aí do Cleiton, tomara que nunca precisou do tranco. Mas se precisar, a gente vai ajudar a empurrar, Mancha. Legal, rapidinho, o Fábio quer participar aí, a pergunta que o Juca fez, o gol contra, tenho certeza que foi sem querer, né? Mas as penalidades, aquela ansiedade para chegar na bola, como é que você vê isso, Fábio? Não, eu sempre vejo o seguinte, se um jogador ele é ruim na primeira, na segunda, na terceira partida, o culpado não é ele é um pai de família, ele quer trabalhar, ele quer ganhar o dinheiro dele. A não ser que ele comprasse a vaga lá, foi provado que ele comprou, né? Ele chamou o técnico, ó, eu dou 500 se tu me escalar. Fora isso, a culpa é quem escala, quem contrata, quem é o diretor de futebol, quem analisa, quem avaliza, coisas desse tipo. Agora, culpar o jogador, não. Eu lembro do Hevson em 2011, volante, gente finíssima, fez 2 gols contra pelo Avaí. Ele fez contra o São Paulo, lá no Morumbi, e depois ele fez aqui contra o Vasco, se não me falha a memória. 2 anos depois ele retornou. A torcida ainda cobrava o Hevson por aqueles gols contra. Quer dizer, havia uma pressão em cima do jogador, mas ele não tem culpa. Ele disse, eu não fiz por querer. Tanto que depois ele voltou, reconquistou o seu espaço. Agora, é uma situação muito ruim. Brincadeiras à parte, entre Capital e Joinville, perde o futebol de Santa Catarina. Porque em 2015, nada mais, nada menos que 3 anos, apenas 3 anos, é isso? 2015, produção? 3 anos, nós tínhamos 4 clubes na Série A. 4 clubes na Série A e 1 na B. Hoje nós temos 1 na Série A, ali próximo da zona do rebaixamento. Os 2 da Série B já não estão mais no G4, tem 1 brigando para não cair e o Joinville na Série D. Então no final é o jogo do ganha-ganha no futebol e o jogo do perde-perde. A queda do Joinville perde todo mundo e é muito lamentável. Agora, só vou antecipar aqui, viu, seu Juquinha? Aliás, o senhor ficou mais bonito com aqueles coisas todas na frente do rosto do que assim, tá? Ficou mais... Não, ele ficou mais bonito com aquele negócio tampando do que essa cara aí, pelo amor de Deus. Não, o único bonito aqui é o Badá. Fora disso, não se mete. Mas o que eu ia falar? Até eu esqueci aí que eu ia falar, eu fiquei aqui. Sobre a entrevista coletiva ontem. A hora que eu coloquei na entrevista... Daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu só vou antecipar aqui. A hora que eu coloquei, o presidente citou Ayrton Senna, aí, meu amigo, o caminho vai ser longo aí em Joinville. Badá, a tua opinião, Badá, sobre a queda do Jack aí, até a situação ali do zagueiro, que o Juca brincou, mas a tua opinião, o futebol catarinense perde muito, né? Não, claro, naturalmente que a gente brinca, né? Mas a gente tem que se solidarizar com o Juca, com o torcedor do Joinville, temos muitos amigos lá. E é lamentável, né, para o futebol de Santa Catarina, porque é um grande clube do nosso estado, a maior cidade de Santa Catarina, sempre foi uma referência, sempre foi muito respeitado e continua sendo respeitado, né? O problema é falta de gestão, acho que está muito claro isso, né? O Joinville teve grandes dirigentes, mas num passado recente aí, talvez os dirigentes são os maiores responsáveis, porque apoio da imprensa e da torcida nunca faltou, né? Uma cidade grande que sempre adorou Joinville. A Arena Joinville é um espetáculo. Então faltou gestão, faltou competência, faltou capacidade para os dirigentes do Joinville saber administrar um clube da grandeza do Joinville. A gente lamenta que esteja numa Série D, né? E o Joinville que sirva de exemplo. Que mirem o exemplo do Joinville. Inclusive aqui, para não fazer o que fez o Joinville, para não deixar acontecer aqui o que aconteceu com o Joinville. O Joinville tem que, nesse momento, sempre se tirar algo de bom, né? Então, com todo o respeito e a solidariedade ao Joinville, que sirva de exemplo para o que não acontecer com os outros clubes de Santa Catarina. E 2 bobagens que eu vi o Juca Miguel falar, caiu de pé. Não tem caiu de pé. Caiu, meu filho. Caiu de pé. Caiu. Acabou essa história. Inveja branca. Não existe inveja branca. Inveja é inveja. A inveja não tem cor. A inveja, ela não tem cor, ela é inveja. Então, caiu de pé não existe e inveja branca não existe. Tá feito o brique. Muito obrigado, de nada. Fala, Fábio. Celso Pamplona, já falecido, um grande colunista social aqui de Florianópolis, diria o seguinte: falso.
Olha, gente, daqui a pouco o Juca volta, tem mais badá pra gente falar de Chapecoense, do Joinville, a gente vai assistir um pedacinho da coletiva, mas agora a gente vai falar da segundona catarinense, a Série B do estado. O espaço é para Marcelo Nunes, que fala direto de Itajaí. Chega mais, Xará. Oi, Mancha. Oi, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, a Série B catarinense já conhece os 4 semifinalistas, as 4 equipes que continuam sonhando aí com as 2 vagas na elite do Campeonato Catarinense do ano que vem. O Marcílio Dias garantiu a sua vaga de forma antecipada, né? Vencendo o clássico aqui de Itajaí, que rolou na última quarta-feira, lá no estádio Dr. Exílio Luz. Vitória do Marcílio Dias, 2-0 pra cima do Almirante Barroso, depois de um primeiro tempo chato, complicado, de muita luta, de muita disputa, mas de pouca inspiração. No segundo tempo, Marcílio Dias, do Vaguinho Dias, colocou a bola no chão e conseguiu vencer e também desclassificar o Almirante Barroso do René Marques dessa reta final de Série B catarinense. O Barroso agora cumpre tabela e o Marcílio Dias aguarda apenas a definição do adversário na semifinal, ou Camboriú, ou o Metropolitano, ou então o Fluminense de Joinville. Lembrando que amanhã, às 3 da tarde, o Marcílio joga em Blumenau contra o Metropolitano, jogo transmitido pela Record News, que promete muito, né? Já que vale aí para provavelmente o título desse retorno do Campeonato Catarinense da Série B. Mancha, a gente não viu muitos comentários criticando a arbitragem ao longo dessa Série B catarinense, né? A arbitragem vinha fluindo de forma tranquila. É aquela história, quando a gente não fala de arbitragem nas reportagens, nos comentários é que tá tudo ok. Porém, nas últimas rodadas, principalmente a equipe do Barra de Balneário Camboriú, dá para dizer sim, Mancha, que foi muito prejudicado pelos homens do apito. A gente vai ver nas imagens aí o jogo contra o Metropolitano. Depois eu quero a opinião até de vocês aí também, Mancha, sua, do Fábio, sobre esses 2 lances, né? A marcação de um pênalti que não aconteceu a favor da equipe do Barra e também depois nessa cobrança de falta com a mãozona do Jean Dias, jogador do Metropolitano, em cima da bola, que acabou prejudicando e tirando as chances de classificação do Barra, do técnico Bolívar, ao quadrangular final, ao quadrangular semifinal dessa Série B do Campeonato Estadual. É difícil, é complicado e é aquilo que eu comentei no Balanço Geral aqui durante a semana, né? Os erros acontecem, todos nós, enquanto profissionais, estamos sujeitos ao erro, mas no futebol não existe uma estatística. Mas na maioria dos casos, sempre quem é prejudicado é o time de menor torcida, de menor tradição, de menor renda, de menor investimento, digamos assim. É complicado, é difícil. Mancha, para fechar por hoje, eu quero mostrar para vocês umas fotos aí de uma vitória em um amistoso que aconteceu lá em Joinville. O time da RIC TV Itajaí bateu o Joinville por 5-3, jogando na casa do adversário. O Juca Miguel pode chiar, pode espernear, pode falar o que quiser do outro lado aí, mas é fato. Itajaí foi a Joinville, meteu 5-3 com direito a 3 gols do nosso Daniel Higuaín, nosso editor aqui, 1 gol do Matheus e 1 gol desse que você está falando, tá? 5-3 e agora a gente espera eles no dia 16 aqui em Itajaí para revanche. Quem será que vai levar melhor, hein? Inclusive, Mancha, vamos até cobrar aqui, tá? O pessoal lá em Joinville gravou o jogo todinho gravado, tem todos os gols registrados. Só que os gols não chegaram aqui em Itajaí, não. Queima de arquivo isso aí? Um abraço. Agora... Tem como a nossa diretora colocar o Juca aqui? Não, que semana, hein, Juca? Que semana! Aqui, ó, eu só vou, tudo. Que semana, hein? Eu só vou dizer uma coisa pra ti. A situação tá tão feia lá em Joinville que se o Juca Miguel comprar um circo, o anão cresce. Não tá fácil não, Juca, hein? Perder pro time de Itajaí. Queremos as imagens desse confronto pra semana que vem. Ó, rapidinho aqui, ó. O Jairo Bianchini tem uma pergunta pro Fábio, ó. Bom dia a todos do Clube da Bola, boa tarde a todos, estou acompanhando o programa. Será que o Leão passa pela ponte? Olha, tem chance. Tem chance porque joga daqui a pouco, né, 19 horas, porque o Avaí tem um rendimento melhor fora de casa, né? O Avaí achou o ponto de jogar fora de casa. Tem outro detalhe, a Ponte Preta não vence há 3 jogos. E não joga em casa, né? Não joga lá no Moisés Lucarelli, onde faria uma pressão. Joga em Araraquara, que é 185 quilômetros, não vai ter torcida, a chance do Avaí. E tem que vencer, porque se o Avaí vencer, basta ele repetir no retorno a campanha do turno para subir. Se não vencer, vale aquilo que eu falei pro Figueirense. Vai ter que melhorar o rendimento no retorno para subir para a Série A. Olha só o vídeo que a gente recebeu aqui no Clube da Bola, através do WhatsApp. Olha só a situação. O craque do time vai para falta. Torcida, comissão técnica, todo mundo. O lance aconteceu no futebol amador. Todo mundo incentivando. O nome do camisa, eu acho que é o camisa 8, é o Neca. Todo mundo, vai Neca, vai Neca. Para ele pegar de 3 dedos, que tem chance de gol. Olha o que o Neca faz, roda aí. Direto, Neca, direto!
Não, olha, não dá pra acreditar, né, que apostamos em ti, né, que olha só o que aconteceu. Vai de novo. Ah, não, o Neca mandou lá na árvore. Ele bateu direto, só que na árvore, né? Quase acertou o poste, quase acertou o poste. Com essa imagem, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco volta com mais futebol catarinense, que é sempre destaque aqui na tela da RIC TV Record. É rapidinho. Só